Meus queridos, eu prometo ser bastante objetivo nesta noite. Já vista que nós temos irmãos que desde o dia de ontem estão acordados em essa cerimônia que já celebramos nesta casa nesse dia. Então eu gostaria de pedir a sua atenção. Eu serei bastante objetivo. Prometo que no máximo 9 e 5 entrego o microfone a quem deve por direito. Amém, meus queridos? Amém. Mas eu convido os irmãos a adorarem ao Senhor nesta noite. Parabenizar o departamento por esse uniforme tão bonito. São resgatados pelo sangue, mas estão cobertos pelo ouro da glória de Deus. Amém? 14º ano. Deus abençoe. João 10, versículo 9 e 11, que diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Podeis assentar no nome do Senhor do Senhor. No mês de Tisbe, que é o sétimo mês do minério judaico, que correspondem aos meses de outubro e setembro de nosso calendário, os judeus celebravam uma de suas 8 festas anuais, chamada de a Festa dos Tabernáculos. Jesus estava em Jerusalém para participar da celebração da cerimônia, e ao chegar em Jerusalém, o capítulo 9 nos registra que um homem cego de nascença se põe ao caminho. Jesus cospe em terra, passa nos olhos daquele homem e ordena que esse fosse se lavar no tanque de Siloé. Após se lavar no tanque, esse homem se apresenta no templo, de onde ele vai ser expulso pelos fariseus. E os eventos do capítulo 10 estão diretamente ligados à cura do cego de nascença. E no capítulo 10, quando Jesus vai ministrar os seus ensinamentos, Jesus vai se utilizar de uma figura de linguagem, Jesus vai se utilizar de uma parábola para ministrar aos seus ouvintes os mistérios do reino dos céus. E dentre essas figuras de linguagem, dentre a parábola que Jesus vai se utilizar, Jesus vai utilizar a figura de um pastor para transmitir algo aos seus ouvintes. Jesus vai se utilizar da figura de um pastor, o gestor de um rebanho de ovelhas, para ministrar aos seus ouvintes. E como Jesus frequentemente ensinava por parábolas, as parábolas de Jesus possuíam uma duplicidade, porque a princípio a sua finalidade era facilitar a compreensão dos seus ouvintes, mas também desempenhava o papel de ocultar os seus ensinamentos de uma classe de pessoas, dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. E dentro dessa figura de linguagem sobre o pastor, Jesus vai se utilizar desta figura para ministrar aos seus ouvintes. E quando nós lemos na cultura judaica, nós devemos aprender que grande parte dos rebanhos dos judeus eram compostos por ovelhas. E existiam 3 espécies de ovelhas que os judeus eles criavam: as ovelhas vulgar, as ovelhas enfesadas e as ovelhas de cauda grossa. Das ovelhas eram utilizados chifres para fazer instrumentos musicais e recipiente para se colocar azeites.
a pele e a lã das ovelhas para se confeccionar roupas, o leite para consumo e para fazer queijos e iogurte. E as ovelhas, como elas possuem uma visão muito curta, porque uma ovelha só consegue ver a 20 metros à sua frente, as ovelhas precisam da figura de um pastor, porque nós estamos falando de um povo que vivia na Palestina, nós estamos falando de um povo que vivia em uma região desértica, e frequentemente os rebanhos precisavam ser conduzidos a pastos verdejantes e as águas tranquilas. E existiam dentro dessas classes duas características ou duas espécies de pastores. Existiam os pastores fazendeiros. Os pastores fazendeiros, eles cavavam poços, enchiam cisternas e ao entardecer guardavam os seus rebanhos em celeiros e em currais. Mas existia uma outra espécie de pastores, são os pastores beduínos, os pastores que peregrinavam, os pastores que conduziam seus rebanhos a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Davi, no Salmo 23, ele vai dizer no primeiro versículo que o Senhor é o seu pastor e nada havia de faltar, porque ele conduzia a pastos verdejantes e às águas tranquilas. A característica ou a qualidade de pastor que conduz os seus rebanhos são os pastores beduínos. Os pastores fazendeiros, ao entardecer, recolhiam seus rebanhos em celeiros, mas os pastores beduínos, que estavam nas regiões desérticas, atravessando muitas vezes pelos desertos da Palestina, quando eles queriam recolher os seus rebanhos, eles tinham que construir uma espécie de redil que é conhecido na Bíblia como aprisco. E esse aprisco era erguido por paredes de pedras com uma camagem de espinhos. Só que esses redis que os pastores construíam de pedras com uma camada de espinhos, eles possuíam apenas uma única entrada. Os pastores propositalmente construíam apriscos e construíam apenas uma única entrada para a saída e para a entrada das ovelhas. E esses redis, com esta única porta, os batentes dessa porta, eles eram estreitos de forma proposital, porque o pastor se colocava na entrada, ele sempre ponha entre a entrada daquele redil e não permitia que nenhum devorador ou que nenhum predador entrasse na madrugada para tomar ou ceifar a vida daquelas ovelhas. Por isso a expressão que existe uma única porta, porque Jesus está se utilizando dos usos e costumes da sua época e da agricultura. Jesus está dizendo que só existia uma única entrada, sendo esta porta estreita, sendo a figura do pastor a porta representante e impedindo que qualquer predador entrasse. Jesus está dizendo: quem quiser entrar, e aquele que entrar será guardado, e quando sair sendo conduzido pelo rebanho, sairá e encontrará pastagem. Segure por alguns momentos, por favor, preciso da sua atenção, porque o que eu tenho para aplicar nessa noite é muito forte para a sua família. Sendo esse aprisco possuindo uma única porta de entrada, e esta porta, ela possuía as medidas exatas do pastor, que se assentava para passar a vigília e impedir que algum predador entrasse. Jesus está dizendo que só existe uma classe de seres que são capazes de entrar por esse aprisco, sendo ele a figura do pastor, estando guardando um aprisco de ovelhas. Jesus está dizendo: somente ovelhas que podem passar por esta porta. Segure só mais um momento. Somente ovelhas podem passar por esta porta, porque sendo esse aprisco guardado pela figura do pastor, e sendo esse pastor o nosso Jesus, está para nascer do inferno um demônio que possa passar por Jesus. Segure mais uma vez. Se Jesus está guardando a entrada desse aprisco, e esse aprisco fala sobre salvação,
distância. Fala para o teu irmão assim: a tua santidade vai longe. Os lobos e os leões possuíam a capacidade de sentir o cheiro das ovelhas a 1 quilômetro de distância. Sentir o cheiro das ovelhas. Esses predadores se aproximavam. Estando o aprisco guardado pelo pastor, esses predadores apenas rodeavam o aprisco, esperando o pastor se ausentar para entrar no aprisco. 1 Samuel 17 vai dizer que um leão chamado Golias sente o cheiro das ovelhas do aprisco de Israel. E durante 40 dias Golias procurou um homem para enfrentá-lo. O jovem pastor Davi, vendo que em Israel não se levantava nenhum pastor para afugentar esse predador, se apresenta. Saul olha para o moço, nós olha para o carro que nós estamos disponibilizando. Nós não estamos contratando ninguém que não tenha experiência, porque nós não estamos investindo em mão de obra barata, não damos treinamento. Qual a sua qualificação? Tem alguma experiência? Aí ele vai dizer assim: olha, quando eu pastoreava as ovelhas de meu pai, certa vez levantou um urso, eu tirei as ovelhas das mãos desse urso, mas também se levantou um leão, e levantando-se o leão, Davi vai dizer que eu salvei a ovelha tomando o leão pela barba. Segura que você é muito forte. Por que Davi não disse que tomou o leão pela juba e sim pela barba? Porque a força do leão está no maxilar, e para abrir a boca do leão, somente puxando pela barba. Davi está dizendo: a ovelha do meu pai estava na boca do leão, mas eu abri o maxilar e tirei as ovelhas de dentro da boca do leão. Segura só um minutinho. Eu estou pregando para pessoas que talvez entrou aqui com o filho na boca do leão nas drogas, com o esposo na boca do leão na bebida, mas Deus nesta noite vai quebrar o maxilar dessa situação e vai sanar a sua família. Vai para quem está instalado. Deus nesta noite vai quebrar esse maxilar, vai salvar a sua casa. Se você não acredita, joga as mãos para lá do meio da glória, porque Deus está livrando a sua casa. Lucas 15. O texto diz que tendo 100 ovelhas, se perde uma, o pastor deixa as 99, vai atrás de se perder. Mas com quem o pastor deixa as ovelhas? Chega a ser insano, né? Deixar 99 e ir atrás de uma outra. Se o predador está cercando o aprisco e o pastor sai, o predador entra. Os pastores construíam um aprisco de pedras coberto por espinhos. Havendo a necessidade de se ausentar, o pastor fechava aquela porta, pegava azeite batido e derramava sobre toda a muralha de pedra. O azeite deveria ser batido. O azeite não poderia ser queimado. Sabe por quê? Porque azeite queimado não pega fogo. Agora azeite batido, o fogo pega. E é por isso que quanto mais o crente apanha, mais fogo de Deus tem na vida dele. Fechando o aprisco, derrama-se o azeite sobre o aprisco e lança fogo. Existe uma matéria de teologia chamada pneumatologia. Nela se estuda sobre os atributos e formas que o Espírito Santo assume para atuar. E é que João pregava dizendo: eu batizo com água para arrependimento, mas após mim vem o batismo
Sabe por quê? Porque se a ovelha se espantar com fogo e esbarrar na outra, ela vai se queimar. E se ela se queimar, ela vai se esbarrar. E elas vão ser todas queimadas. Dentro do aprisco, elas ficam cada uma na posição que o pastor colocou. E se você estiver na posição de dirigir o grupo, um dia você dirige ou dando glória. Quando estiver na sua posição de você louvar, você vai louvando ou dando glória. Mas cada um no aprisco de Deus fica na posição que Ele te chamou. A gente vai dando glória, o fogo vai pegando, e Deus vai tratando a nossa casa. Separa alguns minutos para adorar nessa noite. Tira alguns momentos para adorar nessa noite. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te matar nessa noite. Para finalizar, o texto diz que ele, achando uma ovelha que se perdeu, o que ele faz? Se ele é um pastor, ele guia, ele conduz, ele tem em suas mãos um cajado. Por que o texto não diz que ele conduz a ovelha pelo caminho que ela voltou? O texto diz que ele coloca sobre seus ombros e carrega de volta. Porque a ovelha está ferida. Qual o ferimento? A prata quebrada. Quem quebrou a prata dela? O pastor. Por que o pastor quebrou a prata da ovelha? Para que todas as vezes ela pensar em sair do aprisco, ela se lembrar, ele ainda fere. Ele ainda fecha a porta. Ele ainda lança no leito. Ele ainda machuca. É melhor ficar aqui dentro mesmo. E é por isso que Deus ainda continua ferindo. Deus ainda continua provando. Deus ainda continua fazendo o que Ele tem que fazer. Por isso eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Não peça misericórdia. Entrega a vida daqueles que estão lá fora nas mãos do pastor. Porque nem que seja ferido, Ele vai trazer de volta para esse aprisco. Vamos adorar nessa noite. Deixa Deus te encher nessa noite. Deus vai trazer de volta. Nem que seja ferido, o meu pastor vai em busca dessa ovelha e vai trazer de volta para esta casa. Vamos adorar, vamos adorar. Por alguns minutos, adora-se nessa noite. Separe esses minutos para adorá-lo. Deixa Deus te encher nessa noite. Diante da mensagem que foi pregada, eu quero fazer uma pergunta. Aonde está a primeira ovelha que vai vir aqui à frente? Talvez você se distanciou do aprisco, se afastou do redil, saiu da guarda do pastor. Deus está te chamando aqui nessa noite. O seu pastor está aqui. Ele quer ver você de volta desse aprisco. Onde está a primeira pessoa? Levanta suas mãos aí à frente. Você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, vem aqui. Nós queremos orar por você. Existe alguém no nosso meio, alguma ovelha ferida? Vem cá à frente. Amém. Agora só mais um minuto. Dentre as características que as ovelhas possuem, uma das mais importantes é que na ausência de um pastor, uma ovelha segue a outra. Cientistas do Instituto de Barraham, na Inglaterra, Londres, pegaram um grupo de ovelhas, colocaram alguns celeiros e depois de alguns dias, confinadas na escuridão, projetaram em um holograma algumas imagens de alguns animais: os lobos, os leões, as cabras, os bodes e as ovelhas. E quando se projetaram essas imagens, era medido o grau de estresse dos animais através dos batimentos cardíacos, da sua respiração e da adrenalina. Eles comprovaram que quando eles reproduziam no holograma a imagem de uma ovelha, ela se acalmava.
E foi comprovado que a ovelha reconhece a outra ovelha. Agora, como eu não sei? Eu não sei se é pelo cheiro, porque ovelha que ovelha tem cheiro de ovelha, não é isso? Eu não sei se é na forma de andar, porque ovelha que ovelha anda como ovelha, não é isso? Ou eu não sei se é pelo som que elas emitem, porque as ovelhas falam a mesma língua, não é isso? Mas vamos fazer um teste. Segure nas mãos de quem é do seu lado. Agora olha nos olhos da pessoa. Escolha a pessoa aqui.